o Palmeiras continua sendo o favorito ao título. Está mais apertado, mas se eu olhar o campo, o Palmeiras está com mais força. Mesmo após a derrota de ontem, as projeções matemáticas ainda apontam o Alviverde como o time com maior probabilidade de ser campeão brasileiro. Agora, o elenco de Abel Ferreira muda o foco para a semifinal da Copa Libertadores, quando enfrentará a LDU do Equador na quinta-feira, dia 23, no estádio Rodrigo Paz Delgado. Pelo Brasileirão Betano, o Verdão volta a campo no domingo, em confronto contra o Cruzeiro. Começando o Globo Esporte, uma ótima semana pra nós, uma ótima segunda-feira. E que domingo tivemos, hein? Flamengo 3, Palmeiras 2, jogaço, confusão, polêmica, arbitragem, tudo isso que você viu nessa matéria maravilhosa do Zé Renato Ambrosio. E a tabela tá assim, ó, o Palmeiras segue em primeiro, mesmo número de pontos, mas o número de vitórias tá dando a liderança pro Palmeiras, né? Que é o primeiro critério ali. O Palmeiras tem 19 vitórias e o Flamengo tem 18. E aconteceu muito mais coisa nesse Brasileirão e a gente vai ver agora. Estendido e não faz a flexão. Bom, Caio Max Augusto Vieira, no VAR, Rafael Klein, árbitro que apita vários jogos, estava auxiliando também lá na cabine do VAR, e o Wilton Pereira Sampaio, uma escalação que demorou para ser apresentada, fizeram um mistério, seguraram esse anúncio e não adiantou muito, Chico, porque as polêmicas vieram. E eu vou inverter, eu vou começar com você. O que é um problema, porque eu não sei se foi uma estratégia boa sentar do lado do Edu aqui, porque eu já sei que eu vou arrumar briga. Não. Rapaziada, o negócio é o seguinte, é um lance totalmente interpretativo. Eu reconheço quem entende como pênalti, mas eu concordo com o áudio do VAR. Por quê? Porque quando ele faz a análise de que, na opinião do VAR naquele momento, não há o impacto e ele entende o braço como um braço de referência e não há a flexão, na minha opinião, primeiro que o Gomes também se projeta para cabecear. Segundo, que o braço esticado do Jorginho, aí você pode interpretar de que ele empurra. Na minha opinião, o empurrão, você precisa do gatilho, como a gente fala do cotovelo, né? Você precisa fazer o empurrão. Esse braço, ele está muito esticado e ele não tem força suficiente, na minha opinião, para tirar o Gomes da jogada. Mas vamos lá, reconheço que é um lance extremamente polêmico e que talvez outros árbitros de vídeo ou outros árbitros tenham entendido como pênalti. A gente viu, a Renata não gosta dessa expressão, muitos micropênaltis nesse campeonato. Chico. Não, macro-pênalti, não tem isso. Não, mas assim, a gente viu muitos pênaltis sutis sendo marcados nesse campeonato. Ou é pênalti ou não é pênaltizinho? Mas assim, o futebol é um jogo de contato, ainda mais dentro da área. Mas nas costas. Você tem que analisar o impacto, você tem que analisar a infração, se ela ocorre, se há nitidamente um empurrão. E, gente, na minha opinião, eu estando lá na cabine do VAR, eu teria tido o mesmo conceito que o Caio Max teve. Claro, você fez curso com eles? Óbvio. E aí, o mesmo curso você? que o Chico fez. Pênalti. E claro, evidente, não precisa dar o gatilho, porque ele está pulando e ele tem um impulso com as pernas e a mão já está esticada e o gatilho é no pé, não é no braço. O gatilho é no pé dele, que ele pula, ele não pula para marcar. Ele não pula para marcar, porque ele está distante, ele não conseguiria chegar no Gomes. O gatilho é no pé dele, não é no braço. O braço esticado, ele desloca o Gomes pelas costas, com as duas mãos nas costas. Pênalti, claro. É que ele fez curso com os caras, aí por isso que tá essa porcaria o futebol brasileiro, a arbitragem. Bom, Sgarbi. Quando eu avisei que a arbitragem um dia prejudicaria o Palmeiras, eu fui chamado de chorão aqui, por um cidadão que hoje tá chorando pra caramba, né? Que se chama Edu Dracena. Eu não tô chorando, Nossa, quanto rancor. Não é rancor, é que eu avisei que eu ia dar risada da cara de algumas pessoas aqui no estúdio quando acontecesse isso. Na minha opinião, cara... Mas vai acontecer com todos, viu, eu, desde criança, desde que eu gosto de futebol, eu sempre entendi que contato nas costas é faltoso. E, cara, quando você fala que não tem... todo contato não, tá bom, mas um contato nas costas... Quando você fala que não tem impacto... Cara, quando o jogador tá pulando... Para aí, eles estão disputando a bola? O Jorginho não disputa a bola. O Jorginho não. Só o Gomes tá cabeceando. O Gomes tá no movimento de cabeceio. Ele nem tá olhando pro Jorginho nem nada. O Jorginho disputa o quê ali? Cara, e Chico, quando você tá assim, subindo na área, qualquer mínimo contato nas suas costas te desloca. Na minha opinião, pênalti. Só que o choro tá engraçado. Porque teve time que postou artezinha de choro. Em São Paulo vai ter choro a semana toda. Teve isso, não teve? Então agora, quando foi prejudicado, perde a moral. Não tá chorando, não. A gente tá comentando um lance que aconteceu, Sgarbi. Aconteceu um
lance. Nós pênalti, falamos aqui que foi um grande jogo de futebol. O Palmeiras jogou de igual para igual. Entendeu? Ok, o Flamengo ganhou com erros individuais ali, às vezes coletivo também no primeiro gol, mas o Palmeiras jogou, o Flamengo também jogou. Agora, esse lance poderia ter resultado do jogo. Mas mesmo assim, o Palmeiras jogou o jogo. Tem que bater o pênalti primeiro, né? Tem um Rossi lá, velho. Peraí, tem que bater primeiro. E o primeiro lance do primeiro turno também, já que eu falei que foi pênalti, mas tem que bater, velho. Teve impacto? Olha só, explica pra mim, teve esse impacto, alguma coisa, Chico, no braço? Também não. Então, também mas não. foi marcado Esse pênalti. é outro micropênalti. Foi marcado pênalti, e aí? Eu também acho pênalti. Ramon abate Abel. Eu também acho pênalti. Foi o mesmo que apitou contra o São Paulo. Só que aí, Edu, se você quiser ficar recuperando o lance antigo, teve um pênalti também no Everton Ribeiro no ano passado, tem um impacto nas costas também. Mas é isso que a gente está falando. Mas a questão foi o quê? A semana toda, 2 semanas, pressionando a arbitragem. O Flamengo falou até do antidoping que foi fazer no dia antes do jogo, na sexta-feira, como foi feito no Palmeiras também. Isso é natural fazer. Eu já fiz várias vezes antidoping, surpresa. Treino. Entendeu? Agora, porque foi no Flamengo, começou a fazer aquela coisa toda. Aí não foi fazer no Flamengo ou no Palmeiras. Então são coisas assim, o árbitro entrou já pressionado. Ele já viu, falando, eu não posso errar. E ele aí tá mal acabou posicionado, errando. ele tá mal posicionado, o Gomes está na frente dele. Mas aí acho que não foi o árbitro, hein, Rê? Aí não. Foi o VAR. Aí teve a comunicação, já tá liberado. Marco, e você? Aí foi o VAR. Renata, pênalti. Empurrão por trás, pênalti. Houve um lance durante o jogo que também o Gustavo Gomes dá um empurrão desse e ele também não apitou falta, né? Mas, para mim, pênalti deveria ter apitado. Bom, Capela, e você, qual é a sua opinião? Lance talvez mais polêmico da partida. Não tenho dúvida que impacta no desenrolar do jogo, porque estava 0-0 até então. Agora, Francisco Garcia, Chico, que homem, que caráter, que índole incrível que você tem, que bom menino, que grande pai, que grande marido você é. Mas, cara, ainda bem que você nunca apitou um jogo de futebol. Lance interpretativo. Você está interpretando de forma que você está beneficiando o infrator. Pelo amor de Deus, o cara não disputa o lance. O Gomes, ele está projetando. Vocês estão aqui, você que é contra o micropênalti, você está procurando todo o micropênalti. Você está aqui do meu lado, então eu vou falar para você aqui, você é contra o micropênalti e você está aqui, procurando erros no Gustavo Gomes e não erros em quem não disputou o lance. Aí você tem que falar do gatilho. Se eu tivesse falado que ele se projeta. Gatilho em você. Não. Não procurou erro, não. Outra coisa, você trouxe uma inverdade, uma fake news aqui. Porque você fala que o cara, ele não tá com o braço esticado, o braço totalmente esticado, projetando o Gomes pra frente. Francisco, você fez o mesmo. Mas a flexão. Olha o que você me fez fazer. Foi o VAR. Concorda com Ulisses, Chico. Foi pênalti, Chico. Rona. Então, eu fiz esse curso que o Chico fez. Mas isso me preocupa. 10 minutos de aula, calma. Isso me preocupa. Calma, eu não cheguei aí, mas a verdade é uma só, porque desloca o... Eu não vou ser clubista aqui nesse exato momento. Parabéns, Ronaldo. Não tem como a imagem, ela pega contra as minhas palavras aqui, entendeu? Pra mim foi pênalti, mas eu gostei que não marcou, porque que bom que você é sincero. Tá gostosinho demais. Honesto. Eu tem mais lance assim. Eu me senti até aliviado pelo fato de que, ainda bem que ele empurrou, sabe quem mais empurra dentro da área? É o Gustavo Gomes. E agora ele tá chorando. Ele falou, o juiz, ele desligou até o aparelho pra falar comigo. Calma, menos, filho. Você sempre faz isso dentro da área com todo mundo. Você empurra, você atropela, você põe a mão, você apoia, E é o papel do zagueiro, não é, Edu? Não, mas então só marca o papel do zagueiro. Gustavo Gomes tá jogando demais. Mas tá jogando no ataque e na defesa. Eu tô amando, ainda mais perder no jogo, eu tô amando. E se tem mais 5 minutos de jogo, e o Flamengo não tem nada a ver com isso, gente. Mas tem mais lance polêmico, Liz. Mais tem. Que gostosinho. No pênalti do Fux, no Pedro, tem 2 reclamações do Palmeiras. Na origem, Vitor Roque, Danilo, era origem? Primeira pergunta. E depois, o Edu reclamou de uma falta do Fux. O Edu reclamou também. A comunicação agora. meu. Ataque. Pode jogar aí. Cara, eu não vi nada de errado aí, não, viu? Pra mim também não. Pra mim tudo certo. Tá marcado que estiver no PP. Tem o trombão, um encontro aí, não foi nada. Do Pedro ali, tá? Possível penal. Campo marca o pênalti, não possível falta de ataque antes. Ok. Em looping, Raul, por favor. Em looping? Isso daí. Deixa um loop long. Claramente tem um pisão que impacta na queda dele. Claramente. Wilton, o penal tá confirmado. Só vamos checar o APP, tá?
O pisão é claro. Ok, Caio. Ok, Caio. Então, possível falta aqui, vamos ver se tá dentro do app. Pode soltar. Solta, Raul, por favor. Seguindo a velocidade real, ok? Ok. Para. Volta ali, ó. Ok. Da possível falta que tem lá, a partir do momento que ele joga essa bola para trás, não tem mais verticalidade e a equipe tá totalmente no seu campo de defesa e postada, tá? Perfeito. Possível falta aqui agora de ataque, tá? Vamos ver essa possível falta do Pedro aqui, que pode impactar que ele poderia ir pra jogada. Vai, solta. Vamos ver se essa ação aqui, se ele se protege ou se ele bota a mão. Tá? Entender se ele busca o jogador de vermelho também aí, Caio. Tá. Volta. Solta, Ok, desde o novamente, início. tá? Desde o Pra início. vocês, essa ação desse jogador de ficar parado aqui, ele vai de frente e depois impacta esse jogador de prosseguir pra jogada e poder se defender melhor nessa ação? Não, Marilo. Ok? Cara, quem busca aí é o jogador de verde que busca de vermelho, não é? O jogador de vermelho tá correndo, o jogador de O verde que parado. o vermelho tem como fazer? Ele vai desviar ou vai parar? Ok. Ele para e tem um contato pra mim, tá? Que é buscado pelo jogador de Exatamente. O vermelho tá correndo pro ataque e o verde parado ali buscando o vermelho. Ele se desloca no caminho do vermelho. Wilton, já foi checado duas possíveis faltas. Na origem da jogada não faz parte da fase de ataque. E depois o Pedro tem um encontrão junto com o defensor. O penal está confirmado, tá? O jogador defensor se coloca na frente do jogador atacante, que vai só se desvencilhar dele. Acabam trombando e ele deixa o corpo cair, tá bom? E depois ele comete o penal pisando no pé dentro da área. O penal tá confirmado, ok? Bom, o VAR não entendeu o momento entre Danilo e Vitor Roque como fase de ataque. Onde começa a fase de ataque, Chico? Esse é o problema. Não há nada específico. Esse é o grande problema da regra, não existe um protocolo. Se eles definissem, se a falta for no campo de defesa, Inter e Corinthians foi, acho que, o jogo mais polêmico a respeito disso. 2 gols do Corinthians. Vários passes. Quantos passes? Isso. Sei lá, né? Você tem que ter uma diretriz. Trocou 5 não passes, existe. deixou Não de existe. ser. O Juvena fala muito do lance do Gomes com o Tapia, né? No gol do Palmeiras, que é lá na meia-lua da área defensiva. Imagina. É muito longe. Então, aí que tá. O que o VAR fala ali naquele momento? Eles nem analisam muito a falta, que na minha opinião ocorreu. Só que o Wilton, ele tá narrando. Não vi nada, segue o jogo. Então o árbitro de campo, o campo, entende que não há falta. O jogo segue. E aí quando o VAR, depois do pênalti, vai voltando e analisa os dois embates ali, né? Aquela falta do Vitor Roque e depois do Bruno Fux, eles entendem que o Flamengo recua uma bola, primeiro, campo de defesa, recua uma bola e o VAR fala isso. A defesa do Palmeiras está postada e não há verticalidade. Não existe isso na regra, não existe isso no protocolo, mas é uma opinião que o VAR ali tem que dar para entender se está no APP, Attack Phase Position, zona de ataque, para você anular um gol. Cara, é o mesmo VAR, o grande problema é esse, é o mesmo VAR de Fluminense e Mirassol. Que aquela falta na origem, lá no campo de defesa, foi marcada por entender como origem do gol lá do... E depois do meio de campo ainda. Da falta do Canóbio, lembra da falta do Canóbio? Depois do meio de campo ainda, né? Exato, linha de defesa. É o mesmo VAR. Então, o grande problema é a falta de critério. Mas eu concordo muito mais com esse tipo de lance, porque eu também não entendo fase de ataque. Fase de ataque, pra mim, mas pra você, é quando já foi tá ou não foi direcionado pro falta? ataque. A falta existiu, mas eu não anularia o pênalti por entender que não é fase de ataque. E aí, Sgarbi? Não, o Chico citou aqui o lance do Tapia com Gomes, né? Porque é mais um que aí, na minha opinião, a arbitragem seguiu um critério, então. Porque ali também tem um agarrão por trás e que o jogador se projeta, ele também pede a falta. Não, mas tem um agarrão por trás. Não, mas é que tá muito longe. Eu acho que são lances de muito longe do gol. O fato de estar longe ou não, na minha opinião... Que aí, se tá muito longe, geralmente não é fase de ataque. Eu sou totalmente contra, no modo geral, anular gol, anular pênalti, anular lance assim, de ataque por uma falta que aconteceu no meio de campo. Sou contra, já falei isso. Agora, esse do Fux... Ô, Fux, pelo amor de Deus, o Fux para na frente do Pedro, o Pedro vai de encontro, não consegue passar porque o Fux tá parado na frente dele, e o Pedro faz assim. E não tem gatilho, então, igual fez do pênalti, não fez o gatilho? É falta? Você acha não foi falta? gatilho? Eu achei. Pelo amor de Deus, o Fux... Ele fez um gatilho. O Fux é um baita jogador, um grande zagueiro. Ele olhando mas o o lance Pedro hoje, jantou ele. Ele olhando o lance hoje, ele pensa assim, putz, cara, eu tentei a falta ali naquele momento, não deveria ter caído, porque ele conseguiria facilmente não ter caído. Não foi nada. Ele não deveria ter feito o pênalti. Porque se Mas alguém aqui achou que não foi pênalti. Não, foi muito pênalti. Não, pênalti é... Alguém discorda do pênalti?
pênalti? Foi. Pênalti é claro. Então o pênalti não é o problema. A questão mas antes... A questão é o seguinte, eles... É muito engraçado a arbitragem. Mas eu levaria em consideração aquele momento Danilo e Vitor Roque. A falta foi no Vitor Roque, indiscutível, porque a bola está no campo de ataque do Flamengo, não está no campo de defesa. A falta foi no campo de ataque. Não existe a volta da bola para o campo de defesa. É uma mentira, porque aí esse setor, que tem uma linha que divide o gramado, não sei se os árbitros sabem, é o ataque já. Aí passou dessa linha, já é considerado ataque. Isso não está escrito em lugar nenhum. Como não está escrito, com um monte de besteira que ele falou. Tudo bem, mas não está escrito que passou a linha é fase de ataque. Então, posso fazer uma pergunta? Faça. Se o cara tá sozinho, ele tá atrás da linha, lançado, ele pega a bola e faz o gol, e se ele tiver à frente da linha, ele tá sozinho, ele tá impedido? Tá impedido. Então ali é uma linha... Tudo bem, mas nós estamos falando de regras diferentes. Regras diferentes. Esse protocolo aí não está escrito onde é a fase de ataque. Mas aí quem define é o árbitro. Esse é o problema. Não se voltou a bola em nenhum momento pro campo de defesa. Não, se voltou, mas se recuou. Recuou a bola no campo de ataque. Ela volta. No campo de ataque. Tudo bem, mas a defesa do Palmeiras já está postada em muita coisa antes do gol. Olha aqui, o Flamengo não tem nada a ver com isso, nada, eu repito. Só que isso vai acontecer com o Flamengo também. Vai acontecer com o Corinthians, vai acontecer com o Palmeiras, com o Bahia, com o Inter, com o Grêmio. Mas por que tá esse choro hoje, então? Por que esse choro? Porque é muito ruim. Esse choro Porque é muito ruim. O segundo gol do Flamengo com o Corinthians foi lateral pra quem? Eu sei que você protege a arbitragem, você não viu pra quem foi. A gente tá querendo arrumar a arbitragem. Eu sabia que você ia botar o Corinthians no meio. A gente tá querendo arrumar a arbitragem. Tá bom, só que aí no último jogo o Flamengo foi prejudicado também num pênalti, mesmo sendo 3-0. Teve um pênalti claríssimo do jogador do Bahia. E o pênalti que deram pro Bragantino. Então vocês estão falando o quê? Eu avisei aqui, quando errasse contra o Palmeiras, vocês iam chorar. A gente tá chorando aqui, eu avisei. Eu tô reclamando aqui especificamente de arbitragem, que prejudica e favorece todos os clubes do futebol brasileiro. Em lances absurdos. Lances absurdos. Esse cara foi pra Copa do Mundo, ele fez só jogo pequeno. Quando ele pegou um jogo grande, as duas seleções Inglaterra foram à FIFA e França, reclamar. só isso. As duas seleções da FIFA foram reclamar pra FIFA, as duas seleções da Copa do Mundo. Quer dizer, ele é fraco, pô, ele é ruim. E aí falam que é o melhor do Brasil. Nossa, é. Barros, gente, é enorme aqui, mas vamos lá. É a resposta dele. Diferentemente de alguns clubes que justificam seus insucessos culpando terceiros, não vamos responsabilizar a arbitragem pelo resultado de hoje. Perder ou ganhar faz parte do jogo e estou orgulhoso pela forma como nos impusemos fora de casa contra uma grande equipe. Mas não podemos tolerar a hipocrisia. É inaceitável que o técnico Felipe Luiz e o diretor José Boto sigam fazendo acusações contra o Palmeiras, ainda mais depois de um jogo em que houve erros de arbitragem que favoreceram o Flamengo. Sob esses erros, a direção do Palmeiras vai discutir com a comissão de arbitragem dentro dos fóruns adequados, como sempre faz. Respeito Felipe Luiz pela trajetória que construiu como atleta e que agora vem desenvolvendo como treinador. Mas é falta de ética falar de outro clube da maneira como ele falou. Quanto às declarações do Boto, elas não me surpreendem. Basta nos lembrarmos da mentira que ele contou na zona mista do Allianz Parque após o jogo do primeiro turno, quando disse que dirigentes do Palmeiras haviam tentado invadir o vestiário da arbitragem, o que foi desmentido por todos, inclusive na súmula. Espero que a Justiça Desportiva seja firme com quem semana após semana mente e usa de insinuações sem provas para pressionar, em busca de benefício esportivo. Pelo bem do futebol brasileiro, essa pressão precisa acabar. O que vivemos nos últimos dias foi muito grave e requer uma reflexão de todos. Tem uma incoerência aí nesse texto, né? Qual? Quando ele fala, não vamos responsabilizar a arbitragem pelo resultado de hoje. Aí abaixo está escrito, né? Sobre esses erros de arbitragem, vamos discutir. É um fato, doutor. Não, mas ele disse que não vamos responsabilizar a arbitragem. E, ao mesmo tempo, ele fala que houve erros da arbitragem que favorecem o Só que aí ele vai onde foi cabível. Ele emitiu a nota quando ele vai na CBF reclamar que é o direito beneficiado dele. com pênalti que não é o direito dele. Novamente, Edu. Isso não é choro, doutor. Novamente, Edu. Isso não é choro. Não vamos responsabilizar a arbitragem pelo resultado do jogo. Tá. Embaixo. Ainda mais depois do jogo que houve erros de arbitragem que favoreceram o Flamengo. Mas como? Ele fala que não vai responsabilizar a derrota, doutor. Ele fala que não vai responsabilizar. Não, isso não é choro. Doutor, na verdade, isso é fato. Toda vez. Inclusive, o que o São Paulo fez também
a diretoria, as notas, o vídeo do Júlio Casares. Ronaldo, o vídeo do Júlio Casares, as declarações do Boto, o Anderson Barros falando ridículo. Tá porque certo. vocês. O Boto tem que ter responsabilidade Edu, tá bom, que ele fala. Ele também, porque já foi jornalista reclamar. O Boto já tem que responsabilizar. Dirigentes brasileiros, Casares. O que ele fez lá no Palmeiras, falando que invadiu lá o vestiário e ninguém provou. Casares. Entendeu? Tem que ser responsabilizado, sim. Casares, Boto, Anderson Barros. Todos. Cara, o Anderson Barros não tá acusando ninguém aí, Edu, todos vocês não lutam pelo bem da arbitragem no futebol brasileiro. Você luta. Não, você luta. Não, cada um luta pelo seu, só isso. Então aqui, me desculpa. Porque cada um vê o seu lado. Você vê o seu lado, São Paulo vê o lado do você vê o seu lado. Não, então, eu não luto. Só que eu não sou diretor do clube. Eu também não sou. Você é. Eu também não sou. E eu não vejo então meu lado. Não adianta você acusar o outro. Não, mas eu não tô acusando, eu não tô vendo meu lado. Você tá falando que ninguém faz nada no futebol. Eu tô falando que o diretor não tá nem aí pra arbitragem no Brasil. Ele tá aí pelo seu time ganhar ou perder. Seja com erro de arbitragem, seja com erro. Então a gente vai ficar nessa daí até sempre. É que agora o campeonato ficou aberto, Capelani. 6-1, uma vitória a mais. E agora todo mundo vai trazer os argumentos que achar convenientes para a cena. É isso. Exato, mas, gente, Sgarbi, Edu, calma, gente. Começando a semana, pessoal. Não precisa gritar, sabe? Calma, vamos debater aqui tranquilo, sossegado, começando a semana. Olha que sol maravilhoso. Mas assim, pessoal, meu ponto de vista, semana passada, todo mundo aí, ó. Todo mundo aí, ó. Porque o Palmeiras é o pá, que é o melhor futebol do Brasil, que o Palmeiras vai ganhar, que o Palmeiras é favorito. E eu falei, me cobrem segunda-feira. Pessoal, uma coisa é fato. Seja com o Varmengo, seja com a arbitragem ajudando, seja lá como for. Quando você junta o melhor elenco do continente e fala, rapaziada, vamos jogar nosso futebol, o 3-2 foi até, entre aspas, mentiroso, que o Gomes fez o gol no final. O Flamengo ficou de bolinha depois, querendo colocar na roda, a torcida gritando olé. Gente, se o Flamengo se organizar, não vai ter jeito, não vai dar pra ninguém. E agora o negócio é o seguinte, se o Palmeiras tivesse vencido, a taça era deles, acabou o campeonato, ponto final, tchau, obrigado. Como o Flamengo venceu e dá uma balada na estrutura, moralmente falando do Palmeiras, o campeonato pra mim está aberto, independentemente ainda do Palmeiras depender só das suas forças. Sobretudo porque no meio de semana tem Libertadores. E pra mim, com dor no coração eu digo, o Flamengo ainda é o favorito para levar mais uma taça do Brasileiro, Renata. E vai render muito assunto ainda, até o final do campeonato. Chico, hoje tá demais. A arbitragem é só ela, ninguém mais. No Maurício, ambos levaram o cartão amarelo e o Palmeiras reclama de um cartão vermelho nesse lance. Reclama de novo? Chiquito, você já abre os trabalhos. Diferentemente do que a gente analisou aqui naquele lance do Andreas Pereira, a minha primeira sensação foi do Pulgar, ele quando pisa, ele dá a intenção de tirar o pé. E por isso, para mim, foi o vermelho e por isso também o VAR não chamou. Para mim, é amarelo. Não era para vermelho? Desculpa, para mim, por isso o amarelo, porque ele tira o pé. Ele dá um pisão o que você quer dizer, então? Me desculpa, o que você quer dizer? Não, porque eu tinha falado vermelho, mas eu tô falando amarelo, por isso que o VAR não chamou também. Então, para você, o Wilton acerta. Isso. Edu. Renata, eu vou manter minha coerência. Eu acho que isso aí estava mesmo em disputa. Eu acho que o amarelo cabe sim, mas dar amarelo pro Maurício nesse lance, concordo. Eu não entendi. Concordo. Porque foi ele que tomou a pancada. Mas será que foi reclamação? Não, olha aí, todo mundo foi conversando ali. Agora, o amarelo do Maurício, agora o amarelo do Pulgar, tranquilo. Marco. Foi bem menor do que o pisão que o jogador de São Paulo recebeu. Do Andrés. Do Marcos Antônio e do Andrés Pereira. Sim. Então foi bem menor. Amarelo, sem dúvida. Agora, o outro amarelo tem que perguntar pro árbitro, porque pode ter falado alguma coisa. Alguma dúvida aí, Ulisses? Não, amarelo, tranquilo. Mas pros dois? Não. Pro Maurício, não. Ele pode ter tomou um pisão, velho. Pois é. Caraca, o cara toma um pisão, você quer que o cara Então, eu não sei. Eu não tenho a justificativa do amarelo do Maurício. Olha lá, não entendi. Ele reclamou. Aí ele deve Será que não teve aquele meio deixadiço, aquele empurra? Pra colocar ordem no jogo. Eu não entendi o amarelo pro Maurício, não foi? Tanto que ele não entendeu também. Ele abre o braço, o que eu fiz? O amarelo tinha que ser só pro Pulgar. Sua perna tava embaixo da chuteira do Pulgar e não pode. Acho que foi isso. Capela, legal, amarelo, discorda. Eu acho uma loucura. Cada vez mais eu entendo menos de futebol, gente. A grande verdade é essa aí. Porque assim, olha só, você pune com cartão amarelo um cara que pisou. E o cara que é pisado toma cartão amarelo também. A mesma punição do cara que pisou, o cara que foi pisado recebe. Então, assim, eu marcaria o amarelo pro Pulgar e nada pro Maurício. Já que ele aplicou o amarelo pros dois, então é vermelho pro um e dá o amarelo pro outro. Não tem coerência nenhuma o que os caras fizeram ontem. Que vergonha.
A gente tem outro lance, já no segundo tempo, entre Pedro e Gustavo Gomes. O Gomes leva o amarelo nesse lance. E aí o Flamengo reclama do vermelho. Amarelo. Mas por que vermelho? Amarelo aí, amarelo. Reclamação do Flamengo. Eu só estou aqui sendo porta-voz. Amarelo. É um carrinho duro e tal, mais forte, mas é um lance pro amarelo. Tá, mas essa jogada não estava indo a caminho do gol, olha lá? Nem tinha o Fux lá. lá, Quem mais estava lá? Não, tinha cobertura lá. Não, só pela entrada vermelho. Não, e o cara que foi ainda tá credenciado a tomar o vermelho, velho. Amarelo, bem dado. Ele falou, pô, o cara não deu gol em mim, me empurrou, tal, vou dar-lhe uma E depois chegada. ele fez o gol, ué. Olha o carrinho que ele fez o gol. Ele chega Os atrasado. dois pés, velho. Os dois pés no Só pé com a do perna Pedro. só, Ronaldo. Olha lá. Amarelo. É um lance feio, Não, é lance pra expulsão. Mas pra mim, Mas tá, aí, Chico, amarelo? Olha tá no isso. amarelo, tá no amarelo. Não expulsaria por esse lance. Tem que quebrar. Alguém concorda com o Ronaldão, Pra mim, Capela, vermelho. Ulisses, Rua. Garbi? Não, amarelo. Amarelo. E você? Eu daria amarelo. Fiquei sozinho. Tudo bem, vermelho e vermelho, pronto. Eu amo vermelho. Então, tá vendo? Mas Por nesse isso, caso, também você fiquei com por isso. amarelo, não é? É, falando em amarelo, vermelho, Mirassol, né? Oi, Pois é, gente. Voltamos. Que coisa, hein? No último domingo, o Palmeiras encarou o Flamengo no Maracanã e perdeu por 3-2 em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão Betano. Com o resultado do duelo no Maracanã, o Verdão segue líder, com a mesmos 61 pontos que o clube carioca, porém, leva vantagem no saldo de gols. O revés no Maracanã, além de acabar com a folga do Verdão na liderança, também diminuiu as chances de título, de acordo com a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. O Palmeiras possui 49,4% de chances de título, diante de 47,6% do próprio Flamengo e 2,8% do Cruzeiro. Entretanto, o resultado estampou mais uma arbitragem polêmica com a não marcação de um pênalti de Jorginho sobre Gustavo Gomes. Contudo, o técnico Abel Ferreira não se calou e detona a postura da arbitragem comandada por Wilton Pereira Sampaio dentro do gramado. O lance aconteceu logo após o pontapé inicial da partida, aos 3 minutos. Na noite de domingo, a CBF divulgou o áudio do VAR e, assim, ficou claro como que a arbitragem de vídeo interpretou a jogada. Wilton, pode seguir. Os dois braços estão estendidos e não faz a flexão com impacto para empurrão, declarou Caio Max, o árbitro de vídeo da partida. A CBF publicou também a análise do pênalti que originou o segundo gol do Flamengo. A reclamação do Palestra, neste caso, ficou por conta de duas possíveis faltas no início da jogada. A primeira em Vitor Roque e a segunda em cima de Bruno Fux, que, segundo marcação de Sampaio, foi autor da falta em Pedro. Wilton foi checado duas possíveis faltas. Na origem da jogada, não faz parte da fase de ataque, lance de Vitor Roque. E depois, o Pedro tem um encontrão junto com o defensor, Fux. O pênalti está confirmado. O jogador defensor, Fux, se coloca na frente do jogador atacante, Pedro, que vai só se desvencilhar dele, acabam trombando e ele, Fux, deixa o corpo cair. Depois ele, Fux, comete o pênalti pisando no pé dentro da área. Pênalti confirmado. Nos bastidores, a presidente Leila Pereira está muito irritada com toda a pressão que o Flamengo criou antes, durante e também depois do jogo. Ela já falou com Anderson Barros para ficar em cima da CBF, pedindo explicações sobre o pênalti não marcado em Gomes. Na mídia esportiva também existe a repercussão sobre a reclamação palmeirense. De acordo com Casagrande, o Palmeiras foi prejudicado porque realmente existiu o pênalti para o Verdão. Na entrevista coletiva, Abel Ferreira falou que mais um pênalti para o Palmeiras não foi marcado. Ele não quis comentar muito sobre a arbitragem, mas estava visivelmente irritado.